Olá, muito obrigado por estar aqui na Pocket TV, www.pockettv.com.br, a sua nova web TV, a TV de bolso. Meu entrevistado de hoje, trazendo de volta uma série que foi de muito sucesso, que é o Olho no Olho, é um rapaz de 42 anos de idade, que viveu literalmente o inferno do mundo das drogas. Ele começou na maconha, foi para a cocaína, o pó de anjo, ou como você queira chamar, para quem é traficante ou para quem é ex-drogado, sabe do que eu estou falando. Foi parar na pedra, no crack, transformou a sua vida num inferno e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. O programa de hoje é um alerta geral, dentre tantos outros que são dados, de que a droga não leva a lugar algum. A sorte dele, ele conheceu o CTV, Centro Terapêutico Vida, e foi lá que ele encontrou de novo um pai boníssimo, chamado Jesus Cristo, que segundo a mensagem que ele traz hoje, foi realmente quem o trouxe de volta para casa e de forma tranquila e segura. Meu convidado está com o rosto totalmente desfocado, até para que nós possamos proteger a sua identidade, mas vai nos falar de como é o inferno de quem se desgarrou da família, quem se desgarrou do mundo correto, da rota correta da vida e acabou parando no meio da rua. Tudo bem, entrevistado? Tudo bem. Você tem iniciais de FDS, eu não vou falar teu nome, como a gente comentou, porque até para proteger a tua identidade, porque eu sei que a declaração que você vai dar hoje aqui no programa é uma declaração um tanto quanto pesada. Entrevistado, como foi o teu primeiro contato com a droga, com a maconha? Aliás, vamos mais antes, você nasceu em Florianópolis, é isso? Sim, claro. Beleza. Você foi para Curitiba com quantos anos de idade? Eu devia ter mais ou menos uns 7 a 8 anos de idade. De 7 a 8 anos de idade. 7 a 8 Chegando anos de em idade. Curitiba, como é que foi? Já foi para a rua direto? Não, chegando em Curitiba teve aquele tempo da gente, né, se familiarizar, conhecer as pessoas, amigos, né? E a escola, né? Através da escola conheci muitas pessoas, né? Alguns amigos. E através do irmão de alguns amigos aí a gente teve o primeiro contato, né? Isso já com 10, 11 anos de idade, 12, 13 talvez. Aí a gente teve o primeiro contato com a maconha. Aos 12 ou 13 anos de idade, 12. você experimentou primeiro baseado. Primeiro baseado. Tá. Como é que foi essa abordagem? Quem chegou em você e de que forma chegou em você? Esse foi um irmão de um amigo meu, né? Não, acho que não convém citar Não, nomes, não, né? sem nomes, Não há sem nomes. necessidade. Aí ele perguntou se eu já tinha dado, na época, que era, porque era muito tempo atrás, eles falavam ainda de dar um tapa na macaca, né? Um tapa eu na até nem macaca. sabia o que significava, até por ele não ter dito maconha, talvez eu não identifiquei que era droga, né? Então ele disse dar um tapa na macaca, como a gente já tinha também, nessa mesma data, né, entrado em contato com cigarro, né? Então ele só disse para mim, tu vai fazer que nem o cigarro, só que com a hora que tu puxar, tu vai prensar, né? E depois do prensar é que a gente vai ver o que vai acontecer, qual era o efeito. A primeira vez que você botou maconha na boca, o que você sentiu? Na primeira vez que eu fumei maconha, eles perguntaram para mim o que eu tinha sentido. Eu falei para ele, não estou sentindo nada. Ele não conformado com aquela situação, já enrolou mais um cigarrinho de maconha e fumei mais um. Por eu até ser um menino sempre, né, por causa de minha família, ser uma família até mais forte, tinha uma saúde adequada, Perfeito. e porque não entendia também o que era, o que ele queria que ouvir de mim, eu disse para ele, não, eu estou tranquilo, não estou sentindo nada, não senti nenhuma diferença, nenhuma sensibilidade. Com 2 baseados. Com 2 baseados, né? E ele dizendo que, ele insistia na época ainda que era um cigarro, era uma maconha boa, né? E mesmo eu dizendo para ele que não tinha sentido nada, ele falou, então vamos esperar mais um pouco. E daí, esperando mais uns 20 minutos, ele pegou e enrolou mais um. Nossa, Mais na um- primeira? Na primeira. Aí, na primeira vez, daí eu fumei 3 cigarros em menos de 40 minutos, eu fumei 3 cigarros de maconha. Aí aloprou. Aí, eu vou te falar bem a verdade, porque a gente é jovem, a gente não entende, então a gente acha, aí deu uma sensação de agradabilidade, né? Como eu tinha uma bicicleta, aí eu só ficava correndo de bicicleta para cima e para baixo, então aquilo para mim se tornou normal, porque parece que deu uma sensação boa, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Como é que foi, por que existiu alguma coisa familiar, alguma situação familiar que leva... Porque assim, hoje você tem, quando você conversa com muitos jovens, alguns jovens dizem assim, eu procuro nas drogas aquilo que eu não tive dentro de casa. Você já deve ter ouvido falar nisso. Sim, sim. Isso é verdade ou é desculpa de quem usa droga? Volto a dizer, eu quero que você seja o mais realista possível, até porque a tua identidade está preservada. Sim.
Essa história, eu uso drogas porque o mundo não merece a minha lucidez. Isso é conversa para boi dormir? É verdade? Como é que é? Aí eu acredito assim, eu sempre, como eu trabalho de uma maneira espiritual, eu sempre vi as coisas assim, Deus sempre procurou me mostrar assim a realidade, sabe? E a minha realidade é curta e grossa, assim, que muitas mentiras espiritualmente foram lançadas no mundo e o ser humano, o homem, acreditou nisso. Quando você está na droga, não é diferente. Então, muitas frasezinhas como a morte me paquera, mas eu amo a vida, né? Morte me paquera, mas eu amo a vida, né? Alguns ainda porque insistem em viver, mas mesmo assim usando droga, achando que estando chapado aquilo resolve, ou dizendo que, meu Deus, o que eu ia falar agora, escapou. Não, já volto. Não é, como é que dizem, não é eu que sou louco, o mundo aqui é careta, vários chavões. Vários chavões, e as pessoas vão acreditando, a gente como é adolescente, né, e daí tem sempre um cara cabeça que o pessoal pensa como uma estrela, o estrela da droga, aquele que mais, digamos assim, existem pessoas que brilham, e você vê o foco daquela pessoa, porque ela é uma pessoa que as pessoas admiram, né, e o fato das pessoas admirarem ela, você acaba se espelhando nela. E esse cara estava dentro da escola? E esse cara muitas vezes estava dentro da escola, estava na rua, né? E a gente acaba se espelhando neles e achando que... Deixa eu adivinhar, aí o cara se veste bem... Se veste bem... E tal, tênisinho de marca, nada contra, por favor, estamos falando dessa pessoa. Sim, boa pinta, uma conversa boa... Cheio de menino em volta... Trata bem você, né? Entendeu? Você sempre te tratando bem, você acaba acreditando que é aquilo ali que é verdade, né? Quando foi que você deu o primeiro estouro na mente de literalmente ter se socado de maconha? Isso ainda foi em Curitiba, né? Já foi em Curitiba? Isso ainda foi em Curitiba, que eu chapei mesmo e não conseguia enxergar mais nada. Que idade você tinha? Eu ainda estava com uns 14 anos de idade. Que dia foi esse e que situação levou você a fazer isso, de dar digamos assim, não existe overdose de maconha, mas vamos falar aqui, entre aspas, quando você literalmente toma um banho de maconha. Que a cabeça adormece mesmo, que você acaba ficando totalmente sonolento. Bloqueou mesmo. Ou vendo até alucinações. Eu tive alucinações assim de eu ver até a própria figura do inimigo sobre as minhas costas assim, e eu não conseguindo me livrar daquilo. Tipo, inimigo você fala o diabo. O diabo, eu já falo o diabo. Que você vê o diabo mesmo nas tuas costas ali querendo te matar. E o que o diabo te falou nessa doideira? Nessa hora ali não tem falou, né? Era a sensação que você sentia no teu corpo, né? Como de uma violência, né? No teu corpo, né? Você sendo violentado fisicamente ou mentalmente, mas você não acredita muito naquilo. São histórias assim, ou sensações de alucinações, até mesmo pela guerra, que eu digo, uma guerra de visões e de alucinações que o cara está tendo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse tempo, como era a sua relação com a família, com sua família? A minha mãe... Você falou que sua mãe foi uma grande guerreira. A minha mãe foi uma grande guerreira pelo seguinte, ela, após separar do meu pai, ela sempre lutou pelos filhos, né? Ela sempre foi muito rígida comigo, muitas vezes até ríspida, porque ela acredita numa educação antiga, né? De 43 anos, você veja uma educação de 43 anos atrás, vou dizer mais ou menos até de uns 33 anos atrás, né? Então ela sempre foi muito ríspida, até os 17 anos ela insistia em querer me bater, né? Até um resolveu me bater. E bateu? Sim, você podia, batia, né? Até quando eu não corria. Depois que eu aprendi a correr... Você tem raiva dela hoje por causa disso? Não, muito pelo contrário. Mas na época tinha? Na hora, depois da dor, né? Bate a revolta. A dor tá no corpo ali, você fica meio bravo, chateado, chama um monte de palavrão, né? Excomunga e tudo, mas depois da maturidade eu vi ainda que foi pouco ainda, né? Hoje você dá graças a Deus de ter ela. Dou graças a Deus ainda de ter ela, porque se eu tivesse sido liberal demais, talvez as coisas tivessem sido mais... Eu tivesse mergulhado mais de cabeça. Você chegou ainda. Em algum momento e falou para sua mãe, mãe, eu tô na maconha. Não, ela descobriu. E aí? Aí foi complicado. E eu vou dizer uma coisa para ti, onde eu pensei que eu ia apanhar mais, mas ela foi cabeça. Ela chegou e conversou comigo, olha filho, esse caminho que você está não vai te levar a lugar nenhum. Né? E você tem duas escolhas, se você quer continuar, você vai ter que achar o teu caminho. Agora, se você quiser parar, a mãe está aqui, você pode morar nessa casa, você pode conviver com a gente, mas se você quer continuar, você vai ter que achar o teu rumo. E aí? Aí eu disse para ela que ia parar, sempre a gente jura de pé junto, tudo, né? Mas tentei ficar, mas com o tempo ela foi ela mesmo foi identificando os sintomas da maconha, viu os olhos vermelhos, e a gente chapado. Agora eu quero te fazer uma pergunta, para finalizar esse bloco, a gente deve estar quase no tempo já desse bloco, são blocos mais curtos. E o playboyzinho lá E o playboy da escola que te ofereceu primeiro, era ele que estava te mantendo? Não. A gente vive na rua, aí na rua várias pessoas têm. Vários jovens e adolescentes. Depois você foi morar na rua? Não, na rua assim que a gente tá, que eu digo, porque a gente ia para casa depois da escola, comia e sempre que podia se escapava para os locais onde se encontrava todos.
Todos estavam, porque E lá geralmente tudo- era na frente das escolas. Ah, Que era já essa meio no parte que eu terminal queria ou na chegar. frente das escolas, né? Sim, já na Grande Curitiba. Isso, já na grande, isso na Grande Curitiba. Aí se encontra um, tem um baseadinho, outro tem, aí naquela época a gente ia sair da frente da escola para ir para o lugar se esconder, porque a polícia pegava muito naquela época, né? Sim. Ainda naquela época ainda se esconder para fumar, né? Então sempre um tinha, outro tinha, e saía e ia fumar droga. Então era um ou era outro, né? E deixa eu te falar uma coisa, vocês compraram, você chegou a traficar alguma vez ou foi só usuário? Não, só usuário. É? Só usuário. Eu dou graça, não que eu me orgulhe de nada, nem de eu ser usuário, mas ainda fui só usuário. Não digo assim, existe o tráfico de venda e existe o tráfico de compartilhar, né? Uhum. Eu era aquele que sempre tinha e compartilhava, né? Então há uma compartilhação de droga, né? Não é só comprar. Se um não tem, o outro o arruma outro e por aí vai. tem, o outro tem. E todo mundo fuma junto? E todo mundo fuma junto, então acaba se tornando um círculo de vício. Eu volto já, no próximo bloco você vai acompanhar. Ele não só fumou, ele teve uma hora, nós estamos falando no primeiro momento, da maconha. No próximo bloco você vai acompanhar a situação dele em Curitiba e ele chegou a roubar para poder comprar droga. Olha aonde chega, para você que pensa muitas vezes, seu pai e sua mãe chamam sua atenção, né? Que são caretas, que não sabem de nada. Preste atenção nesse programa que dá uma linha muito reta, a conversa aqui é reta, né? De quem muitas vezes o jovem, né, se achando dono da verdade imortal, né, acaba não escutando os pais. Você vai ver o depoimento desse ex-dependente químico que morou nas ruas de Curitiba e literalmente conheceu o inferno das drogas. Volto já.